Graça e paz, queridos. Sou o pastor Marcos. Sou a pastora Andréia. Nós viemos aqui nessa hora porque o Senhor tem colocado em nosso coração trazer algo da parte dele ao coração de todos aqueles que estarão atentos ouvindo uma palavra. Deus tem revelado algo muito tremendo para a nossa vida a respeito da graça, do evangelho, da nova aliança. E baseado nisso, nós queremos trazer algo para você. Tem revelações profundas que Deus tem colocado e eu tenho certeza que vão mudar a sua vida. Acho que isso virou um jargão, mudar a vida, mas realmente o evangelho muda a vida. Nós temos sentido preocupação, né, em compartilhar com os irmãos essas informações, né, essas revelações, porque a graça, ela traz uma iluminação, ela brilha uma luz no espírito e automaticamente quando essa luz brilha, a gente não consegue reter ela só pra gente, a gente quer compartilhar. Então, esses vídeos, justamente esse desejo que surgiu no nosso coração de estar compartilhando com vocês, né, a respeito do que Deus tem nos revelado, o momento que nós estamos vivendo, né, muito especial, um momento de muito descanso, de confiança, de fé, né, um momento de muitas conquistas. Verdade. Então, nós temos assim vivido momentos muito preciosos e esses vídeos são justamente para a gente compartilhar com os irmãos o que nós temos vivido, né? O que é possível se viver através do que Jesus fez por cada um de nós, né? Quantos de nós estamos frustrados? Eu tenho visto, né? Nós temos conversado com muitos cristãos que estão frustrados, que estão cansados. Justamente. Principalmente cansados. Fardos pesados. Então a gente, vendo na palavra de Deus uma possibilidade de não levar esse fardo, né? De não viver esse cansaço. Então, por que nós estamos vivendo esse cansaço? Então, é em cima disso que nós vamos começar a falar, né, compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Eu quero colocar para vocês, esse é o nosso primeiro vídeo, então, com certeza, nós vamos ter erros e acertos, vamos procurar sempre acertar, né? O texto de início, né, vamos estar sempre tentando colocar aí na tela para passar para vocês. Os outros textos que estarão sendo comentados, eu vou colocar na edição, tá? Nos próximos vídeos também, estarei fazendo isso, só quando for live, que aí nós vamos tentar colocar direto, tá bom, queridos? Então, hoje nós vamos estar aí lendo um pouco sobre Apocalipse, né? 3:7. Sim, porque Apocalipse 3:7, ele vai falar justamente da instrução de Jesus, né, para João, a respeito de uma igreja que nós teólogos sabemos que se trata da igreja do arrebatamento, né? É a igreja que vai ser arrebatada. Então, o que Jesus disse para essa igreja que vai ser arrebatada? Né? O próprio nome dela, ela já traz para a gente um alerta, né? Filadélfia significa amor fraternal. Então, a gente já parte do princípio que aqueles que vão subir, né, precisam estar vivendo esse amor. Como viver esse amor hoje numa época tão individualista? Né? Como viver esse amor hoje num ciclo, né, do evangelho em que nós vemos assim muito pouco contato, não é? Dos irmãos, né, da participação, né, do irmão na vida do outro. Então, o que Jesus disse para essa igreja? Né? Meu esposo vai estar colocando aqui para a gente acompanhar junto, né? Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Deus, ela traz para a gente, né, essa alerta. Deixa eu só ler. Eu coloquei aqui, né? Pode fazer a leitura. O que Jesus disse, né? O anjo da igreja de Filadélfia, né, escreve: essas coisas, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém fecha, o que ele fecha ninguém abre. Se a gente der continuidade na leitura, que nós não vamos fazer isso agora para a gente ganhar tempo, no versículo 8 você vai ver que Jesus disse para essa igreja o seguinte: eis que coloca diante de ti uma porta aberta, né? No versículo 1 ele
de uma porta aberta. E ele fala que é uma igreja que não tem muita força. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Então nós vamos falar o que é negar o nome de Jesus. O que a Bíblia nos ensina sobre a forma como nós podemos negar. Porque às vezes a gente pensa que é só através do pecado que nós negamos a Cristo. Mas nós vamos perceber através da palavra de Deus que não é só isso. Então a gente quer nesse primeiro vídeo, né, nos fixar a respeito dessa chave, né, a chave de Davi. Ele diz que ele é santo e verdadeiro, né, então é digno de confiança do que ele vai falar nessa carta, e que ele tem essa chave, né, o que ele abre ninguém fecha, e o que ele fecha ninguém abre. O que ele abriu para nós como igreja? Tá aí uma pergunta que às vezes a gente para e fica pensando. Por que Jesus disse isso? A porta que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre. Perguntas semelhantes a essa, nós vamos estar respondendo, né, mediante a palavra de Deus e dentro daquilo que a graça, né, que o Evangelho de Cristo tem revelado, né, para nós. Quando Jesus disse para Pedro, né, em Mateus capítulo 16, 19, não vamos nem abrir para a gente ganhar tempo, né? Sim, Mateus, sim. capítulo 16, versículo 19. Depois a gente vai colocando aí os textos, tá? Né? Ele diz para Pedro, né, eu te darei a chave do reino dos céus. Aqui Jesus ainda não tinha morrido, né? Por isso que ele fala no futuro, te darei. Por quê? Porque a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, né, Pedro teve essas chaves. E essas chaves não é exclusividade de Pedro, não é? Pedro ali como representante da igreja, porque nós sabemos que Cristo deixou, não é, a responsabilidade de se iniciar a igreja através de Pedro, da pregação de Pedro. Mas que chaves são essas do reino dos céus, né? E o próprio texto aqui da igreja de Cristo para Laodiceia, nós vamos ver alguns pontos, não é? O primeiro ponto que nós queremos colocar como sendo uma chave, nós vamos depois realçar 3 pontos, né? O primeiro vai falar que primeira coisa que nós temos que ter em mente para nós termos esta chave. Porque existe um detalhe interessante, muita gente confunde muita coisa na Bíblia quando se diz salvação e reino dos céus. Nós temos que entender que salvação é uma coisa e reino dos céus é outra. Mas, pastor, isso não é a mesma coisa? Não. Nós vamos ver que na casa de Deus tem muitos filhos, mas existem os filhos primogênitos, os que vão subir no arrebatamento, e os filhos que não vão subir no arrebatamento, mas que também são filhos. Sim, não é? Justamente. Então, quais os que têm acesso ao reino dos céus? Porque o reino dos céus ele não vai ser aberto depois que nós morrermos, não é? Ou seja, morreu, você entrou no reino dos céus. Não, você já tem acesso ao reino dos céus hoje. Você já pode viver 100% do reino dos céus hoje. A plenitude vai ser a glória, claro. Mas a herança, hoje nós já podemos estar na herança. Hoje o que nós percebemos é que muitos cristãos não estão vivendo esse reino, não estão vivendo, usufruindo desse reino. São herdeiros, vão ser salvos, mas ainda não receberam essas chaves, ainda não entraram nesse reino. E para entrar nesse reino, só tem um meio, não é? Através de Cristo, porque Ele que tem as chaves, não é? Do reino dos céus. Se nós lermos lá no início de Apocalipse, no capítulo 1, nós vamos ver que Jesus vai dizer, eu tenho a chave da morte e do inferno. Então Ele fechou, por isso que Ele diz aqui, o que eu abro, ninguém fecha, porque o que Ele abriu? Ele abriu o acesso a Deus, Ele abriu o acesso ao reino dos céus. E Ele fechou o quê? Ele fechou o reino das trevas. Ele tomou a chave da morte e do inferno. Então isso foi fechado. Agora, se esse reino dos céus foi aberto, por que eu não entro nele ainda? Por que eu não consigo usufruir dele ainda? Ele vai começar a dizer, a palavra está recheada de coisas que muitas das vezes nós bloqueamos, a entrada no reino. Ou seja, nós bloqueamos o usufruir desse reino maravilhoso. Filipenses 3,6, ele vai falar o seguinte, é muito interessante esse capítulo de Filipenses, capítulo 3, versículo
ele vai falar de algo que nos assusta, não é? Porque ele vai dizer o seguinte, que a justiça própria dele é esterco. Olha só o que ele diz em Filipenses 3,6. Pode ler. Quanto ao zelo, Paulo diz, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isso. Mais do que isso, considero tudo como perda. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Interessante observarmos, né, esse texto, até quando a gente fala algo dentro da palavra de Deus, da justiça, né, não vou nem antecipar nada que a minha esposa está passando aqui, mas observe bem um homem que anunciou o evangelho de Jesus, o evangelho de Cristo, dizer para as pessoas que estavam em Filipe, olha que não era uma cidadezinha, não era qualquer lugar, filho, não era um vilarejo, era um grande lugar. Ele olhar e dizer, olha, todo o meu conhecimento da lei, mediante a graça, mediante a fé em Cristo, é esterco. Justiça que procede da lei é esterco. O que ele quis dizer com isso, meu amor? Então, a gente conhece muito bem a história de Paulo. Paulo ele era zeloso. A Bíblia diz aqui, né, nós lemos, quanto ao zelo, ele era o top. Né? Então, ele justamente era zeloso, que ele matava, né, perseguia os cristãos, porque ele entendia que a igreja estava contra a lei. Né? Então, ele diz que, quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja, né? Mas que ele considera que a justiça que há na lei, né, a justiça que ele considerava como sendo necessária para ser aceita por Deus, ele considera como esterco. Então, nós temos que ter, hoje, o que a gente percebe muito nos cristãos? A pessoa imagina assim, eu estou fazendo certo, não é? Eu estou fazendo tudo certo. Eu não adultero, eu não roubo, não é? Eu não minto. Ou quando faço, né, no caso da mentira, como se fosse um acaso. Rapidamente eu me arrependo, porque eu já vivi assim. Não é? E o reino dos céus estava fechado para mim, porque eu achava que Deus podia me aceitar com aquilo que eu fazia de certo. Ou seja, eu estou fazendo certo, eu mereço. Só que nós temos que entender o que Paulo quis dizer aqui. Não é? Ele continua dizendo, né, em Gálatas 3, 10 e 11, Gálatas é fato que Paulo escreveu aos Gálatas? Sim, né? Sim, sim. Gálatas 3, 10 e 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E, evidentemente, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse aqui é um versículo que marcou a história da igreja, não é? Na época da Reforma, né? Lutero, quando ele falou essa frase, o justo viverá da fé, foi o que trouxe para Lutero, não é? Um estalo, alguma coisa tem de diferente aqui. Então, aqui Paulo, ele diz no início que aqueles que são das obras da lei. O que é essa lei? São os mandamentos. Sim. Eles achavam o seguinte, que para serem aceitos diante de Deus, eles tinham que seguir o mandamento. E a Bíblia diz aqui, através de Paulo dizendo aos Gálatas, que quando eu acho que Deus
pode me aceitar por causa daquilo que eu faço certo, e ele não pode me aceitar por causa daquilo que eu faço errado, não é? Eu estou debaixo de maldição. Isso é muito sério. Por quê? Porque é impossível. Se a gente pegar a lei, nós vamos pegar só os primeiros 10, né? A gente fixa muito os primeiros 10 mandamentos. Mas a lei, não é? ela era muito extensa, ela tinha muitas ordenanças, não é? E a Bíblia diz que se errasse em uma vírgula, em uma ordenança daquela, pronto, toda maldição alcançava a vida dos judeus. E o mais interessante, que a lei, a Bíblia diz que foi dada, não é? E mesmo os judeus, eles não obedeciam toda a lei, não é? Então, por isso que era feito o sacrifício de animais, não é? O derramamento de animais, ou seja, eles chegavam diante do sacerdote com um animal perfeito, imaculado, não é? Sem defeito. Eles sacrificavam aquele animal e, não é? O sacerdote pegava aquele animal, olhava para ele, né? Observava se ele era perfeito, sacrificava, pegava o sangue, aspergia, né? Jogava no pecador e ele sairia purificado. Ou seja, Deus ainda deu um escape. Ele deu a lei, não é? E deu um escape. Por quê? Porque era impossível. Porque se fosse possível, irmão, se fosse possível nós sermos aceitos por Deus através da lei, Jesus não precisava ter vindo. Sim, justamente. O sacerdote olhava para o cordeiro. Ele não olhava para o ofertante, ele olhava para o cordeiro. E eu quero frisar aqui, amor, o texto que você colocou, porque duas coisas me chamam a atenção dentro do que você está passando aqui, né? E a gente está aqui ouvindo e compartilhando. Uma, o justo viverá pela fé. As pessoas falam, irmão, eu vivo pela fé. Esse negócio de viver pela fé parece que é viver pedindo, viver dependendo que os outros podem ajudar. E não é nada disso. E segundo, uma coisa que você colocou aqui, eu vou até colocar o texto aqui, está ficando mais fácil, a gente vai pegando o jeito, né? Aqui, Tiago 2,10. Que fala aí, ó, olha o que está no texto aqui, ó, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, ei, deixa eu te falar uma coisa. A gente quer estar na igreja, no prédio, né, junto com as pessoas, em comunhão, ouvindo uma palavra, tá junto com as pessoas para ter essa alegria, tudo isso. Mas seja sincero, se você está ali porque você precisa de algo de Deus, e você precisa que Deus te ajude para corrigir, se nós vivemos debaixo da lei, nós estamos quebrados, porque o que a Bíblia acabou de falar aqui? A Bíblia diz que se tropeçar em um só, estamos condenados. Não adiantou nada. Então, ou eu vivo de uma forma diferente, ou viver pela lei é enganar a si mesmo, irmão. Jeremias diz, né, na palavra de Deus diz que o homem que diz que nunca não mente, o homem que diz que não erra, o homem que diz que não peca, ele se torna mentiroso. Pensa bem o que é isso. Então, a Bíblia, a própria palavra de Deus, ele deu um escape para nós. Ele colocou Jesus para passar tudo o que ele passou, para que a gente pudesse realmente entender essa maravilhosa graça, que, por sinal, é o nome do canal, tá? Maravilhosa Graça. Então, o que nós temos que ter em mente e preocupação? Porque se eu acho que Deus me aceita pelo que eu faço de certo, tipo assim, eu vou ter que fazer tudo certo, porque eu não vou estar usando o nome de Jesus, eu não vou estar em Cristo, porque muitos de nós, eu, por exemplo, não vou dizer vocês, mas eu, por exemplo, eu não entendi o que era estar em Cristo. Porque a Bíblia, o que Jesus fez? Vamos entender o que Jesus fez. A Bíblia diz que ele morreu a nossa morte. Oh, meu Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos. Então, qual é o salário do pecado? Morte. Você teria que morrer, o salário do seu pecado seria te levar à morte e condenação.
todo ser humano ele já nasce condenado ao inferno. Meu Não Deus. é Jesus que manda ninguém para lá, pelo contrário, Jesus foi lá no lugar da humanidade, porque Jesus não foi lá no lugar da igreja. Sim. Né? Ele foi, a Bíblia diz que Jesus, que Deus deu o seu único filho, né, para que ele morresse pelo mundo. Não foi pela igreja, ele morreu por todos. Quem crê nisso, por isso que o justo viverá da fé, não é? Quem crê nisso se torna justo. Então, porque ele é como se ele fosse vestido com a justiça de Cristo, não é? Sim. Por isso que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito ter seus efeitos, mas se você olhar para você vai ver justiça 100%. Não precisa nem olhar para você, não. Escolhe o melhor, o mais top, aquele que você fala assim, esse é um homem santo de Deus, como aquela mulher falou de Eliseu, santo homem de Deus. Você pode escolher o melhor. Você vai lá e pergunta para ele. Você conversa com ele, que você vai ver que ele vai dizer para você, rapaz, eu falho muito, eu tenho muitos erros, eu peco, eu erro. Então, todos nós, seres humanos, isso está na natureza humana. É uma pena que o nosso tempo está indo embora, mas, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas nós queremos partir desse ponto. O que Jesus fez? Jesus, ele morreu a minha morte. Ele tinha que morrer, ele morreu no meu lugar. Quando eu creio nisso, a Bíblia diz que quando eu creio nisso, eu sou salvo. Não é? A Bíblia diz, se confessar o nome de Jesus, não é, serás salvo. Isso é Romanos 9. Não é? E eu vou dar uma olhadinha aqui em Romanos. Vamos 10, lá. 9, acho Isso que é aí. 9. Se confessar, crer com o coração e confessar com a boca, serás salvo. Então, o que é? Crer no quê? No quê? Crer justamente nisso. Sim, Crer justamente. que ele morreu a sua morte, ele foi para a cruz no seu lugar, ele levou todos os seus pecados, não é? Só que a gente acha que levou o pecado do passado. Não tem como você conseguir vencer o pecado do presente, o pecado de amanhã. Ele morreu também a sua morte do pecado de hoje, do pecado de amanhã. Não foi do pecado só do seu passado, ele morreu por todos os seus pecados, ou seja, ele levou a sua condenação. Né? A sua condenação foi sobre ele. Agora, o que a Bíblia diz que acontece quando nós cremos? Não é? E através do batismo, nós somos mergulhados em Cristo. Ou seja, quando nós descemos nas águas do batismo, nós morremos, né, juntamente com ele. E quando nós levantamos, nós nascemos novamente. Ou seja, agora é uma nova criatura. Coisa linda, né? Essa criatura no espírito. Não é? Às vezes a gente não vê essa nova criatura na nossa carne, porque nós temos as duas naturezas. É porque a gente imagina que Deus pegou essa criatura adâmica e transformou. Não. Na hora da conversão, ele pegou, né, ele nasceu de novo o teu espírito. Né? Quem que nasceu ali? Cristo nasceu no teu espírito. E quando nasceu Cristo no teu espírito, agora sim pode vir a transformação. Porque se a gente tentar nos transformar, a gente não vai conseguir. Mas quando ele está no nosso espírito, essa transformação vem fácil, vem de uma forma natural. Porque a Bíblia diz que na nova aliança, o que Jesus fez? O que Deus fez? O que a nova aliança diz que ele fez? Que ele imprimiria as suas leis no nosso coração. Só que a gente pensa que são as leis de Moisés. Vamos ver que leis são essas. Que lei é essa que Deus disse que imprimiria no nosso coração? Hebreus 8, 10, 13. Vamos colocar aqui. Hebreus 8, 10 ao 13 fala sobre a nova aliança. A gente vai colocar aí para você na tela já. Estamos ajeitando. Olha aí, beleza. Já fui. Vamos colocar lá? Aí. Olha aí. Vamos dividir os tópicos. Olha só o que diz o 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. São 4 cláusulas dessa nova aliança. Né? Porém, minhas leis em suas mentes
e as escreverei em seus corações. Ou seja, aquilo que antes você não podia, a partir do momento que você nasce de novo, você não sente vontade. Ou seja, como se eu dissesse para você, ó, não comerás brócolis. Só que quanto mais eu digo para você que você não pode, mais vontade de comer brócolis você tem. Na nova aliança, o que acontece? Como Deus imprime no nosso espírito, eu não preciso comer brócolis. Então isso se torna fácil, não é um fardo. Por isso que a Bíblia diz que o fardo de Cristo é leve, não é? Justamente. Porque se torna fácil, se torna natural, é uma coisa natural da nova natureza, não é? Sim. Suprimir essa antiga. E ele continua dizendo, né? Serei o Deus deles, eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhecerás o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Meu Então, Deus, que coisa linda. Qual o problema? Qual o problema da justiça própria? Que quando você pensa que você é aceito por Deus por causa do que você faz certo ou errado, você imagina que Deus se lembra do seu pecado, não é? Ou seja, eu estou pecando, eu estou fazendo algo de errado, então Deus não pode me abençoar. Só que na nova aliança, ele diz que ele não se lembraria dos seus pecados. Isso te dá paz. Não faria questão de esquecê-los. Sim, ele diz. Só que quando eu duvido disso, vamos supor, não, Deus está, ele não me, ou seja, acontece alguma coisa, não é, na sua vida. Logo o adversário ele te acusa, ele te diz: Deus não está te abençoando porque você fez isso errado. Sim, acusação. Mas acusação, porque ele é o acusador. Ele é acusador. Aí, o que a nova aliança diz? Né? Que aquele que crê, o que vem sobre ele? O esquecimento de Deus. Deus esqueceu dos seus pecados, mas ele não esqueceu só do passado. Ele esqueceu do presente e do futuro. Então, amor, isso aí que às vezes me chama a atenção. Por quê? Porque eu fico imaginando o que às vezes passa. Nós vivemos isso também. Né? A gente confessa e passa isso para vocês. Vivemos isso achando também que era dessa forma. Mas espera lá, a Bíblia diz que Jesus morreu por todos os nossos pecados. Então quer dizer que a partir do momento que eu aceito, que eu coloco Ele na minha vida e que agora eu estou nele, Ele está em mim, a partir desse momento eu tenho que voltar para a lei. Eu tenho que continuar cumprindo as coisas da lei, porque eu não posso isso, eu não tenho que fazer aquilo. Esse problema não que a pessoa vá fazer aquilo, mas ela está livre para dizer não. Né? Depois você lê aí, posso até colocar depois o texto, 1 Coríntios 15, 56, que você vai ver o que dá força para o pecado. Eu não vou falar não. Vou deixar você procurar. Vê o que dá força aí para o pecado. Né? A força do pecado, você vai ver o que está escrito lá. 1 Coríntios 15, 56. Então, as pessoas às vezes acham que, eu aceitei Jesus, a partir de agora o fardo muda. É interessante, é um negócio difícil. Né? A gente vivia isso. E uma das coisas, para encerrar aqui a minha participação, até que nós passamos muito tempo, mas uma coisa que eu acho interessante, se fala sobre a lei, e é lei, e na hora do apelo, na hora de tocar o emocional, se fala da graça, porque Deus ama, porque Deus é amor, porque Ele não quer te ver assim, porque Ele quer mudar você, porque Ele quer transformar a tua casa, aí começa a graça. A gente, às vezes, ouve muita coisa. Nós temos que ter cuidado. Ele diz que quando nós achamos que é pelo que eu faço, eu anulo a graça. Sim. E aí é um perigo. Aí eu não entro no reino. Se eu anulo a graça, eu anulo o favor imerecido. Por isso que ele diz que não se lembraria, porque a gente não merecia. E não merece. Nós dizemos aqui no início, reconhecer que eu não mereço. Isso aí. Quando eu reconheço que eu não mereço e que eu não existe justiça em mim, né, para poder Deus me abençoar,
Não é? Eu entro pelo único caminho que é Cristo. Para a gente só encerrar aqui, né, voltando para a questão do amor fraternal. É o primeiro vídeo. Perdoa a gente aí, irmão. Perdoa, você que está vendo. Era 15 minutos, mas já tem mais de 20. 1 João 3:23. Quase meia hora já. Não é? Porque quando na Nova Aliança diz que ele imprimiria suas leis no nosso coração, 1 João 3:23 fala que leis são essas. Não é? Este é o seu mandamento, as suas leis, né? Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Ele resumiu os seus mandamentos, ele imprimiu isso no nosso espírito. Crer no nome do seu Filho. O que é crer no nome? É crer que ele só pode te aceitar por causa do que Cristo fez. Por isso que o justo viverá pela fé. Fé nisso. Fé numa aliança que ele fez, não é? A preço de sangue, né? Custou o sangue de Cristo. E ele diz, né? Um dos termos dessa aliança: dos seus pecados eu não mais me lembrarei. Né? Quando nós cremos nisso, essa é uma das chaves. Bem? Amém. Gente, é uma pena, né? O tempo passa muito rápido. Meu Deus, né? Nem sabia, tem tanta coisa que a gente colocou para poder passar para vocês, mas o importante é que ser devagarinho. Nós vamos estar sempre passando vídeos, né? Colocando. Tem o canal, né? Maravilhosa Graça, né? Foi colocado hoje esse nome, Maravilhosa Graça. Nós vamos colocar esse vídeo lá, editado, né? Bonitinho, e depois vamos aí colocar algumas lives também e tirar algumas dúvidas nessas lives. Estamos aí, irmão. Deus vai nos abençoar muito, em nome de Jesus.